Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Queremos agradecer mais uma vez a sua audiência. Você aqui de Rio Branco e do interior, você da capital, do interior, você do centro, da periferia, da zona urbana e da zona rural, onde chega o sinal da sua TV Rio Branco. Muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe. Tá? Agora com o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, da Purifique, água alcalina para você. E também da New Flex, que representa aqui no Acre os colchões Confortimag, colchões magnéticos, além da Estrute, claro, que distribui aqui no Acre o óleo de avestruz e outros produtos. O óleo de avestruz é o novo milagre da natureza, né? Porque ele combate a fraqueza, o esgotamento físico e mental, a falta de memória, a queda de cabelo, de unhas fracas, impotência sexual, enfim, combate também dores lombares, dores reumáticas, falta de coragem para ir trabalhar, né? Congestão nasal, sinusite, amigdalite, são ao todo mais de 30 doenças que ele combate e cura. Isso mesmo, inclusive, por ser o único produto hoje no Brasil que tem ômegas, na sua composição original tem ômegas 3, 6, 7 e 9, ele é usado também na prevenção e combate ao câncer e à AIDS. Isso mesmo, é o novo milagre da natureza. Então, é um prazer conversar agora com o seu Valdemir Lira Silva, que está aqui comigo. Ele é presidente da Associação dos Amigos de Israel, aqui no Acre, e representante da Operação Êxodo, também aqui no estado. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. Ficamos muito felizes de a TV Rio Branco abrir as portas para a gente divulgar o trabalho da Associação dos Amigos de Israel no estado do Acre, como também da Operação Êxodo. Muito bem. Recebo também o seu Carlos Santos. Ele é coordenador nacional da Operação Êxodo, isso mesmo, aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui também. O prazer é nosso e obrigado pela oportunidade de tornar esse trabalho conhecido de ajuda humanitária ao povo judeu. Muito bem. Nós já recebemos a visita de vocês aqui, acho que eram outras pessoas, a Stélio também entrevistou. Qual o principal objetivo desse movimento? Olha, esse movimento é para desmistificar tudo que está voltado-se contra a nação de Israel. Israel é a mãe de todas as nações. Israel é a menina dos olhos de Deus. Aquele povo é nosso povo. O mundo todo tem uma dívida muito grande com Israel. Então, nós vemos o seguinte, hoje nós vemos que, enquanto o mundo se volta, nós temos como igreja de Jesus nos últimos dias, se voltar para aquele povo. A missão da Associação dos Amigos de Israel é justamente isso, porque se nós, como igreja de Jesus, fomos ricamente abençoado espiritualmente por causa da rejeição daquele povo ao Messias, e nós fomos alcançados, nós temos hoje o Messias pela divina revelação, nós temos uma dívida muito grande com aquele povo. Existe uma situação em que as tribos de Israel foram espalhadas na face da terra desde a época da Inquisição, do Holocausto, e hoje o papel da Igreja Gentil é fazer o retorno, o aliar, que o pastor Carlos vai explicar com mais profundidade isso. E essa associação, junto com a conexão com a Operação Êxodo, nós como representantes, nós trabalhamos para ajudar, fazer ajudas humanitárias àquele povo. Você já imaginou, pessoas hoje estão voltando de todas as nações da terra. Antes ninguém via falar sobre Israel e hoje estão voltando, porque é o cumprimento da palavra de Deus e das profecias. E nós estamos imbuídos do propósito de fazer esse trabalho para o cumprimento da palavra de Deus. Muito bem. Pastor, vamos aí abordar alguns aspectos históricos. Sim. Eu até por dever de ofício tenho uma noção, mas nem todo mundo que está a nos assistir sabe qual foi o principal motivo. Além do Holocausto, o que mais provocou a saída dos judeus de lá? Bom, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ela foi destruída por Tito Flávio Vespasiano, e Jerusalém foi completamente destruída pelo Império Romano. E na época, entre 70 até 135, teve a revolta de Bar Kokhba também, em 135. 1.100.000 judeus foram mortos dentro de Israel. Segundo Flávio Josefo, o historiador do primeiro século, apenas 97.000 sobreviveram. E esses 97.000 se espalharam por várias nações. Então, aí eles foram para algumas partes do Oriente Médio, um pouco para a África, um pouco para a Europa. E aí eles se instalaram e foram crescendo, multiplicando e se espalharam pelo mundo assim. Então,
Qual o continente que tem mais judeus? Hoje, o americano, né? Está com 6 milhões. E na Europa, o país que mais tem judeus é a França, que deve ter em torno de 550 mil judeus. Mas eles estão retornando também. Né? Eles estão retornando. Hoje... Lá tem um problema mais sério ainda, né? Tem. É porque o antissemitismo, ele está latente, ele está crescendo. Lá na França. O que é o antissemitismo? Semitismo vem da palavra sem, né? Que é a tribo de Abraão. Abraão é um semita. Então, antissemitismo vem da palavra antissemita, que é anti-Abraão. Intolerância. É intolerância, né? E nós temos um evento aí de 70 anos atrás, do Holocausto. O filme A Lista de Schindler é um filme que aproxima um pouco da realidade, do que aconteceu, mas ainda foi pior. Você vê a lista foi pior. Em Belo Horizonte mesmo, nós temos eu tenho um amigo judeu que o pai dele foi sobrevivente do Holocausto e ele disse, olha, meu filho, a lista de Schindler é o que aproxima um pouco, mas foi pior do que isso, né? No Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, chegou um judeu que foi sobrevivente do Holocausto. Quando a guerra acabou, ele tinha 16 anos. E ele estava tão fraco na estação de trem, tão fraco que ele não aguentava erguer as mãos para tomar um leite. Aí pegaram um leite, jogaram na boca dele e imagina uma pessoa muitos dias sem comer, cadavélico, né? Todo esquelético, né? Desidratado, e jogar um leite. O leite tem muita bactéria. Era para ter matado ele. Porque ao invés de fazer bem, pode ter o efeito contrário. Exatamente, né? Então, aquele leite fez o efeito contrário. Foi bom para ele, que levantou ele. Então, ele saiu com um amigo e chegou numa casa de uma senhora alemã e perguntou para ela, no fundo do quintal, se ela tinha cascas de batata para ele comer. Ela falou assim, eu não tenho cascas de batata para você. Eu tenho batatas, eu vou dar alimento para vocês. Ele já foi pedindo nas últimas. Ele pediu nas últimas. De tanto que sofreu, passou fome, passou sede. E aí ele conseguiu, então, foi para os Estados Unidos de navio, mas lá não foram recebidos. Eu sei que ele, enfim, descobriu um parente dele que estava no Rio de Janeiro e desceu na Baía de Guanabara, com 27 quilos. Pesando apenas 27 quilos. Algo assim, comovente, né? E ele dormia com 2 copos de água ao lado da cabeceira da cama. Um ele tomava ao deitar e o outro ao acordar. Porque ele passou muita sede e sofreu muito. Então, o povo não pode esquecer o que o povo judeu passou. E essa nação ainda sofre, até os dias de hoje, o risco de extermínio. Muitos países odeiam... Que era o principal objetivo do Holocausto. Que era o principal objetivo do Holocausto. Era exterminar de... Exatamente. Sr. Aldemir, nada justifica tamanha selvageria, né? Não, nada justifica. Inclusive, a gente tem buscado fazer esse trabalho através da associação, em parceria com a Operação Êxodo, fazendo caravanas anual para que o povo subam a Israel para conhecer as festas bíblicas, para ter a mente aberta com relação àquela nação. Então isso não justifica. Lá um dia quando você for lá, e você visitando o Museu do Holocausto, você vai ver um pouco da história e vai ver, meu Deus, quanta truculência, quanta maldade contra aquele povo. E hoje não está sendo diferente. Hoje nós estamos vivendo os dias difíceis nas nações da terra. E é por isso que Deus, ele tem a proposta de levar seu povo de volta para a sua terra. Porque o juízo de Deus vai chegar, sim, vai chegar. Vai chegar, nós estamos nos últimos dias. E a proposta da Operação Êxodo, a associação com a Operação Êxodo, é justamente ajudar aquele povo judeu, porque eles estão estabelecidos aqui. E quando eles saem daqui para Israel, eles vão começar tudo do zero. Toda uma vida do zero. Uma nova adaptação de língua, de tudo. Então, assim, todo esse processo é feito através da Operação Êxodo. O pastor Carlos pode... Vamos fazer aqui um contraponto aqui. Sim. Não significa dizer que estamos aqui já tentando contrariar, não. Não. Mas eu conheço alguns judeus que estão Sim. aqui já há muito tempo, Sim. construindo famílias e tal. Sim. Tem uma vida aqui. Sim. Não sei se eles estão a fim de voltar, mas
Não seria importante também, já que estão devidamente já estabilizados, Sim. aclimatados, esses poderiam ficar, até porque são gente boas que estão a construir uma nova realidade em suas respectivas áreas de atuação. E aí? Olha, nós não forçamos ninguém a nada. Aliar tem que ser um desejo, aliar que é esse retorno, essa restauração, tem que ser um desejo do judeu. Então, isso não é a toque de caixa. A agência judaica... Aliás, também subir, subir, ascender, subir. Mudar para melhor. Então, ninguém força nada, ninguém é obrigado a ir, né? Só que a Bíblia fala que eles vão voltar. Agora, vão voltar de que maneira, né? Alguns lugares, infelizmente, têm voltado por problemas de guerra. Por exemplo, na Ucrânia, os judeus estão voltando da Ucrânia, porque teve aquele combate ali dos separatistas russos, né? Ali na região da Crimeia, né? Então, você está numa zona de guerra, você tem que sair. Tem outras situações, Etiópia, o IDH do judeu etíope, ele cresceu 80 vezes quando ele foi para Israel. Eles têm acesso a escolas gratuitas, eles vão melhorando de vida. Muitos judeus mandam seus filhos para estudar em Israel, entendeu? Que tem as melhores universidades do mundo, né? Então, ele realmente muda de vida para melhor, né? Inclusive, nós temos um caso muito recente, que a Operação Êxodo entrou em ação de uma família da França, que eu queria que o pastor Carlos desse uma ênfase a aquela situação daquela família, que ela não quis voltar para Israel, decidiu pegar suas economias e ir para o Rio de Janeiro e construir um comércio. Como foi aí, pastor Carlos? Essa família, uma família muito joia, né? Casal, 2 filhas. Ele era um homem de negócios na área de moda, né? E ele saiu da empresa dele, ele tomava conta de França e Espanha. E a família dele toda tinha voltado para Israel. E ele resolveu vir para o Brasil e se instalou na cidade de Búzios, Rio de Janeiro. E ele entrou em sociedade com uma pessoa no Brasil e a empresa não logrou êxito. Ele também tomou muito prejuízos com seu sócio. Então, as coisas foram só apertando, chegaram ao ponto de ter que viver de favor em casa de parentes. E nós ajudamos essa família a regressar. Eles estavam totalmente documentados. Eu estava em Nova York quando eu recebi o e-mail dele explicando toda a situação. E nós conferimos a documentação dele, tudo certinho, perante a agência judaica. E nós ajudamos essa família. E hoje eles moram na cidade de Netânia, na beira do mar Mediterrâneo. As filhas estudam em escolas de graça. Eles tiveram incentivo do governo de Israel. Já estão instalados e já estão crescendo novamente. Por que a sede mundial desse movimento é na Inglaterra e não nos Estados Unidos, onde tem a maioria? É porque um dos fundadores é inglês. Tá. Então, partiu de lá o comando. E aí foi feito com ele um judeu, que era dos Estados Unidos. Estive lá, ele está vivo, é o único que está vivo hoje. Então, é por isso que a sede é lá, em Bournemouth. E tem uma espécie de subsede no México também. Tem. Forte. A nossa sede, eu estou submisso à sede regional no México. Monterrey. Então, no estado de Nuevo León. E a nossa sede aqui no Brasil é Belo Horizonte. Minas Gerais. Minas Gerais. E por que não São Paulo ou Rio? É porque quando a operação entrou no Brasil, ela nos convidou, e eu moro em Belo Horizonte. Então, por questão de custo-benefício, São Paulo ficaria muito caro. Entendi. Rio de Janeiro ficaria muito caro esse custo-benefício. E em Belo Horizonte nós estamos mais centralizados, onde a gente pode comprar uma passagem aérea fácil para o Rio, para São Paulo, para Bahia. E eu estou em volta, um raio de ação de 114 milhões de pessoas. Legal. Então, ficar nas pontas, aí a gente faz o quê?
Temos representantes nossos para trabalhar nas Eu vou contas. falar, representante, o senhor Valdemir, temos um problema mais grave no Iêmen, que teve Tem. questão de guerra também, Aham. outras catástrofes, e aqui pertinho, na Venezuela, como é que está sendo tratado tudo isso? Olha, no Iêmen, tinha um remanescente de judeus que estava na zona de guerra. Então, a agência judaica e o Serviço Secreto de Israel montou uma operação para retirá-los de lá, salvos. E eles já estão todos... Não tem mais nenhum lá. Não né? tem mais nenhum. Ainda bem. E Venezuela, nós temos aí na Venezuela um governo que já dura aí praticamente uma década, do Hugo Chávez, agora o Nicolás Maduro, que colocou a situação da Venezuela, era um dos países mais prósperos, que tinha tudo aí para deslanchar, com petróleo, e acabou que esse país entrou numa crise muito forte. Hoje é a pior economia da América. É a pior economia da América e é uma das piores do mundo. Né? Eu tenho um amigo venezuelano, ele é coronel do Exército, já aposentado. Aí ele me disse, está faltando arroz, faltando comida, lojas são saqueadas, né? E interessante que em 2009, aproximadamente, o Hugo Chávez, ele com tanto ódio de Israel, do povo judeu, ele amaldiçoou a nação de Israel. Mas ainda bem que não tem moral para isso, não. Não, e ele Ele em si é um amaldiçoado. E ele dizia na entrevista dele que das entranhas dele, né, ele amaldiçoava o povo judeu. E resultado, ele pegou um câncer. O feitiço virou sobre o feiticeiro. Ele pegou um câncer na pélvica. E 2 anos depois já não era mais ninguém. Ainda bem. Conversei aqui com o seu Valdemir Lira da Silva, e também com o pastor Carlos Santos. Eu quero agradecer, pastor. Foi um prazer. Eu que agradeço. Aqui, tá? Eu que agradeço. Vamos torcer para que os objetivos desse momento sejam atingidos, alcançados. Só uma coisa que eu gostaria de deixar é o seguinte: Israel é uma nação de paz. Israel não quer guerra com ninguém. Claro. Mas ele vai se defender se ameaçá-lo. Está preparado para a guerra. Está preparado. Quem viver em paz está preparado para a guerra. Israel está preparado para a guerra. Mas Israel não quer conflito com seus inimigos, com seus vizinhos. Ele não quer. Israel é uma nação de paz. Quem vai lá percebe que ele estava 24 horas alerta, mas ele é uma nação de paz. Né? E hoje, se temos várias doenças, a cura da hanseníase, a penicilina que as pessoas tomam para curar a sífilis, tantas outras doenças que foram erradicadas, foram com inventos judeus. Claro. Então, eles retribuíram ao mundo com o bem, porque a Europa, de modo geral, fez muito mal ao povo judeu. Não por acaso, os especialistas no assunto afirmam sempre que Israel não é preparado para atacar, mas é uma nação muito poderosa para se defender. É verdade. Não tem nada igual. É verdade. Foi um prazer. Sucesso. Boa noite para vocês. Boa noite. Prazer todo Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas e também notícias para você, meu amigo e minha amiga da TV Rio Branco. Então, todos uma ótima noite, bons sonhos. Valeu.